Amigos queridos, mergulhados neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado de vibrações alvissareiras, de cintilações suaves de esperança, de alento aos nossos corações em desalinho, aqui estamos em nome de Jesus, para estar novamente, Senhor, nos lançando ao trabalho da vossa seara. Reconhecemo-nos pequeninos, mas a vontade sincera de servir já desponta em nossos corações. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, que sejamos médiuns da esperança de alguém, que sejamos espíritos solidários e fraternos, e que a pacificação dos nossos corações se reverta em pacificações de tantos daqueles a nós confiados, pelos vínculos sublimes da família. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e vibramos nesta hora, Mestre, para que os sentimentos da fraternidade reinem na humanidade da Terra, hoje e sempre, e que assim seja. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E vamos hoje iniciar pelo item 5, Eficácia da Prece. Nós estamos nesse item já desmembrando a lição da oração dominical que vínhamos falando até então do livro Boa Nova. E sentimos, pela manifestação das pessoas que nos procuram, o quanto seria oportuno nessa época nós refletirmos sobre a prece e todos os desdobramentos que esse hábito espiritual, que é um recurso que Jesus nos ensinou, o quanto isso é realmente eficiente para nos sustentar a existência na Terra. Vamos lembrar ontem, quando Simão, muito desolado, diz para Jesus que, embora ele estivesse mantendo a permanente comunhão com Deus, as suas preces não estavam sendo ouvidas. Lembra que ele já havia perguntado para Jesus se todas as preces são atendidas, ao que Jesus respondeu que sim. E que as preces são atendidas para as nossas necessidades de evolução e não para os nossos caprichos pessoais. E então Jesus pergunta: mas o que tens pedido então, Simão? Tenho pedido para aplainar o meu caminho, tirar todos os obstáculos do meu caminho e algumas facilidades materiais. E aí que Jesus mostra então o modelo de prece que resume na prece do Pai Nosso, resume o roteiro que Jesus veio trazer para a humanidade. E também mostra as fases da lei de adoração, quando na prece nós precisamos primeiro louvar ou reverenciar Deus, Jesus e espíritos superiores. Como? Reconhecendo o significado deles para nós. Depois, nós vamos externar os nossos pedidos e, em seguida, agradecer, porque é uma organização do pensamento, né?
Então, às vezes a gente se confunde, pede, agradece, volta, reconhece e ficamos num pensamento que depois nem nós entendemos o que é mesmo que nós estamos querendo naquele momento. Então, também Jesus havia dito para Simão e para os demais que estavam ali que a prece, ela nos deixa vinculados às leis de Deus quando ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é reverenciar a Deus. Agora, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, é entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Mas essas frases nós vamos ter um dia só para refletir sobre todas as frases do Pai Nosso. Nós estamos dizendo no geral o que pedimos e se ela tem uma eficiência. Ela terá maior eficácia ou eficiência quanto os nossos pedidos forem de acordo com o que nós necessitamos, ou seja, qual é a vontade de Deus em minha vida. Como ontem nós dissemos, a vontade de Deus para todos nós é o cumprimento da lei, porque estamos destinados à perfeição, que é o único determinismo da lei. Mas eu preciso saber que dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus para a minha questão evolutiva. Isso é o primeiro degrau para construir o reino de Deus em nós. Se eu não entender a que vim, eu sempre farei preces como se fossem exigências dos espíritos superiores para cumprir aquilo que eu vim buscar, e não aquilo que eu vim realizar comigo. Há uma diferença. Muitas vezes a prece é um rol de exigências. Me dá isso, me dá aquilo, com palavras melífluas, mas é um rol de exigência. E se essas exigências não forem atendidas, há revolta. E então é importante nós entendermos, é legítimo pedir, porque como ontem Humberto de Campos falou, segundo Jesus, que é uma forma de confissão dos nossos males, a prece. É um estado de humildade de eu me curvar diante dos espíritos superiores e realmente eu senti que eu preciso de coragem, de bom ânimo, né? E que os espíritos possam derramar sobre nós vibrações que não possuímos, e com as vibrações que lhes são próprias e não são as nossas, momentaneamente, através da prece, eu me imbuo desse fluxo divino, que ainda não é meu, mas que já me beneficia pela ação da caridade dos espíritos superiores em nosso favor. Então, a prece é um recolhimento onde externamos os nossos males numa atitude de humildade, de confissão, de reconhecer e pedir ajuda, porque muitas vezes, e a gente vai falar isso todos esses dias, desse capítulo, quando estamos num ponto fixo de dificuldades, a gente fala por nós mesmos, né? Nossa prece está ainda enredada em pensamentos fixos de preocupações. Preocupada, com medo, insegura de alguma coisa. E a nossa prece precisa ser mais intensa e contínua. Mas quanto é bom nós recebermos a prece de alguém por nós, que são as preces intercessórias. Então, os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos em humanidade, quando oram por nós, eles intercedem, são as preces intercessórias. Porque na hora que aquele amigo está orando por mim, na minha fragilidade, ele oferece dos méritos dele para mim. Olha que interessante, esse é o valor, né, da prece. A pessoa tem os sentimentos, os méritos próprios, mas ela não quer para ela. Ela fala, isto é para você. É uma intercessão em seu favor. E tanto isso acontece de encarnado para encarnado, porque ai de nós se não fossem os amigos, por isso que nós temos grupos de prece, cadernos de vibrações, porque isso soma uma potência fantástica do que é o valor do outro, que ele não quer para ele nada, ele dá para outro. E sabemos que esse doar dos seus recursos é multiplicado centuplicadamente,
o quanto aquele espírito está sempre farto do que doar de si. E as preces intercessórias, elas são ouvidas pelos espíritos superiores e todas as preces são atendidas naquilo que é necessário. Então, esse capítulo começa assim. E a gente vai começar agora a eficácia da prece na mesma pergunta que Simão fez a Jesus, né? Diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso nos enche de esperança, né? Tudo que nós pedirmos está sendo ouvido e receberemos. Mas é ingênuo nós pensarmos que nós, na nossa imaturidade, nas exigências que não seriam bem para nós, seremos ouvidos. Porque não é isso que o Evangelho está dizendo. Está dizendo que vos será concedido conforme a necessidade. Eu nem estou dizendo dos méritos, porque méritos sabemos não possuir. Mas os espíritos atendem necessidades evolutivas. E diz então o Evangelho segundo o Espiritismo: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. É uma pergunta, é uma colocação inteligente. Ora, se os espíritos conhecem a minha necessidade, por que eu preciso pedir? E se as leis que me conduzem, e as leis são eternas, ninguém vai mudar as leis. Não parece inteligente essa pergunta? Ela é. Diz a resposta: sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Por quê? Vamos pensar juntos. Porque muitas vezes estamos sofrendo por causas atuais das aflições, por arrastamentos, por envolvimentos equivocados, por escolhas inadequadas. Estas sim podem ser, porque estamos fora da rota da evolução. E isto sim, com a prece, nos faz retomar o roteiro. Mas claro que as provas do caminho, essas são necessidades para nós, elas não nos serão tiradas. Mas nós teremos força para suportar, equilíbrio de como agir, esperança como uma consequência da fé estruturada, teremos o hausto do Criador, ou o fluido cósmico, sendo arrastado pelos nossos melhores pensamentos para que eu tenha abastecimento e vigor vital para superar determinadas dores do caminho. Isto é ou não é uma resposta às nossas preces? Porque quando nós não sabemos a vontade de Deus em nossas vidas, nós pedimos, como Simão Pedro, aplainar o caminho e sustentar na matéria. Então, Jesus responde a Pedro: por acaso, Pedro, você já sabe qual é a vontade de Deus em sua vida? Porque ele estava ainda na personalidade de pescador. Ele ainda não estava na personalidade do grande evangelizador que ergueu a obra do cristianismo na Terra. Então, ele pedia conforme o estado evolutivo que estava naquele momento. Quando Simão Pedro realmente se converte e ele passa a ser o grande evangelizador, obviamente que ele mudou totalmente o teor das suas preces, porque ele passou a viver para o próximo e nunca mais para si. Então, a sua vida foi dedicada aos semelhantes, de tal sorte, de tal ordem, que os homens que se deitavam nas ruas doentes, as pessoas doentes, no entorno da casa do caminho, eram curadas apenas pela presença dele passar, pela sombra
que ele fazia, pelo magnetismo que ele derramava, enquanto estava na rua, antes mesmo de entrar na Casa do Caminho. Aquelas pessoas acomodadas nas sarjetas estavam sendo curadas. Então, se assim fora, diz o Evangelho, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos. Sem procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. Então, olha que maravilha que é a prece, porque ela nos ampara, nos socorre, nos redireciona ao caminho evolutivo, mas aquilo que nós escolhemos passar por necessidade é preciso entender como sendo um bem na nossa vida. Bom dia, amigos. Falar sobre a eficácia da prece ou refletirmos acerca da eficácia da prece é também pensarmos na importância dela, acima de tudo. E dentro da doutrina espírita, em várias obras, a gente vai sempre encontrar o tema da prece. O Evangelho mesmo, que a Célia acabou de nos trazer, além de em outros capítulos falar sobre a prece, mas tem um capítulo especialmente dedicado à prece, que é o Pedi e Obtereis. E mesmo nas obras mais básicas, né, para a gente ter uma ideia da importância que foi dada por Kardec e os espíritos ao tema da prece, ao hábito espiritual da prece, a gente tem um livro desses de introdução ao Espiritismo chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão, elaborado por Kardec, em que ele apresenta inicialmente um aspecto histórico do Espiritismo, depois o que ele chama de resumo dos ensinamentos dos Espíritos, que são as colunas mestras da doutrina espírita: Deus, os atributos de Deus, o princípio inteligente, a reencarnação, enfim, todos os temas principais que compõem a estrutura filosófica, científica, religiosa da doutrina espírita. E ele resumiu isso em 35 itens. E depois ele traz um outro item chamado as máximas retiradas da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos. Máxima é um roteiro de conduta. E aí ele acrescenta mais 25 itens que seriam, olha, isso aqui é o que deve direcionar a vida do espírita, sob o ponto de vista prático. Nesses 25 itens, 7 trata da prece. Junto com ele, só a caridade, que são 6 ou 7 itens também. Então, essa é a importância na doutrina espírita, que é dada de uma maneira bem resumida, que os espíritos e Kardec deram à questão da prece, da oração. E dentro dessa discussão, ele coloca para a gente o seguinte, que além da prece ser um ato de adoração, como já foi discutido nos dias anteriores, é a primeira lei para nós, ele coloca uma sentença bem curta, que é bem interessante a gente refletir nessa questão da eficácia, que ele fala que orar a Deus é pensar nele. Pensar, como tem sido ensinado para nós recorrentemente, é a manifestação prática do Espírito. Sem inteligência ninguém pensa. Então, e pensar não é só falar. Porque a gente às vezes
e aqui é preciso a gente não confundir-se. Quando oramos, mentalmente palavras são construídas. Isso é muito natural e importante. Porque a gente já sabe que no processo evolutivo, quando a palavra foi desenvolvida, isso deu uma expansão muito grande ao campo mental do espírito. Então, é natural que quando a gente tente pensar em Deus, expanda o nosso campo mental e quase que como um efeito espontâneo a palavra vem. Mas ele alerta aqui a gente que é muito mais do que isso, pensar em Deus. E ao pensarmos em Deus, nós nos aproximamos dele. Ele não é não é espírito, não é forma humana, não é nada. Então nós nos aproximamos do quê? Que a Célia falou, das leis. Nós vamos nos identificando melhor com a vontade de Deus para cada um de nós. Nós nos colocamos em comunicação com as leis. Então, a questão realmente é adequada, colocada no Evangelho. Quer dizer que se eu não orar, Deus vai me amar menos? Ou se eu orar, Deus vai me amar mais? Realmente não, porque o amor é infinito. Tudo em Deus é infinito. Então não dá para ser mais do que um infinito. Deus não ama mais quem ora e menos quem não ora. Então o que será que acontece? É que, como a Célia colocou, quando a gente entra em contato com as leis, buscando qual é a vontade do Pai para cada um de nós, nós oramos com o que o Kardec chama com fervor. Fervor é sentimento intenso. E com confiança, na certeza de que dentro da vontade do Pai eu serei atendido. E ao realizarmos isso, um efeito imediato nos traz. Nos afasta das nossas más tendências. Se a minha má tendência é me vitimizar, eu me afasto disso. Se a minha tendência, ao contrário, é querer ser autoritário, humilhar o outro, se eu me coloco em comunicação com as leis, isso se apazigua em mim. Então, o meu pensamento vicioso perde força. Que é o que a Célia falou de outra maneira. Então, a gente vai, pela importância da prece, a gente vai entendendo a eficácia da prece. É eficaz para nos afastar das nossas más tendências, das nossas más paixões, dos nossos pensamentos desajustados da lei. Porque eu estou mais próximo. Eu me apercebo de Deus na minha vida. Dentro do que me é possível, pelos atributos de Deus, eu me apercebo dele. Da inteligência infinita, da bondade infinita, do socorro infinito. É como, numa analogia bem imperfeita, porque nunca vai ter uma analogia que seja perfeita para demonstrar, Deus, é como o recém-nascido. A mãe provê tudo, mas ele não se apercebe. Ou assim, se apercebe nas questões instintivas, fisiológicas. Mas na medida em que a criança vai crescendo, dependendo da sua postura mental,
ela vai passando a admirar aquela mãe, os cuidados, ela vai se apercebendo da amplitude do bem-querer e vai se socorrendo mais e mais junto àquele espírito. Pois é mais ou menos isso que a prece faz com a gente. A gente se apercebe de Deus, do seu cuidar. E isso já é muito, gente. Isso é muito esperançoso, como disse a Célia. Kardec fala também, que é bem interessante da gente pensar, que a prece é recomendada por todos os bons espíritos, sem exceção. Todas as comunicações em que esse tema veio, ou que espontaneamente ou foi inquirido acerca, aos bons espíritos. E aí a gente precisa lembrar que nós estamos estudando, né, no Livro dos Espíritos, a escala espírita. Os bons espíritos são aqueles, o quê? Em que há um predomínio das questões espirituais do bem sobre a matéria, quer dizer, aquele espírito que já está se regenerando. E eles dividem em 4 escalas, né, 4 classes, essa ordem dos bons espíritos. Os espíritos benevolentes, aqueles que fazem, então, estão preocupados em realizar o bem o tempo todo, no dia a dia da sua existência, nas pequenas tarefas. Nos sábios, que é aqueles que interessados no saber e desejando o bem, que há uma espiritualização. Os de sabedoria, em que a questão moral já se amplia muito ao saber, e os espíritos superiores, que juntam ciência, moralidade e sabedoria, e o pacote está quase completo já. Todos eles, sem exceção, recomendam a prece. Por que será? Porque sem a conexão, nada se faz. O bem não se manifesta de verdade. Então, quando eles recomendam isso, a gente precisa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver o que não está escrito. Porque tudo que um espírito bom recomenda é porque ele já faz e sentiu a importância disso. Os espíritos puros, então, nem se fala, né? Jesus está lá, se não me engano, em Lucas, antes do Sermão da Montanha, né? Que a gente entende como sendo o resumo de todo o Evangelho. Está lá descrito que ele passou uma noite em oração. Um espírito puro ora durante toda uma noite para poder trazer uma lei que é para sempre. Ele não abre mão do recurso, porque é essencial. E Kardec vai além dos bons espíritos recomendarem a prece, ele também observou que ela é clamada, ou seja, pelos espíritos imperfeitos. Quer dizer, os espíritos imperfeitos quase gritam pela prece, que é o que a Célia falou, porque alivia a dor. Nos atendimentos que ele fez aos espíritos sofredores, todos pediam prece. E ele esclarece por quê. Porque eles se sentem menos abandonados. Ou seja, a prece não é uma conexão com o Pai, não me aproxima do Pai. O espírito sofredor é o espírito o quê? Que se distanciou do Pai. E ele se sente o quê? Abandonado. Não pelo Pai, por ele mesmo. A prece que se faz por ele o aproxima do Pai. Em outras palavras, que a Célia falou, alivia. A dor diminui por aqueles instantes, né? Eles são menos infelizes por alguns instantes. Tem uma passagem que o Divaldo fala de um espírito que ele leu o noticiário de que ele havia se suicidado
jogando-se nas rodas de um trem, tinha vários filhos e coisa e tal, e o Divaldo conta que ele ficou muito sensibilizado com aquela situação e decidiu que todo dia ele faria uma prece de 1 minuto por ele. E fez isso durante 15 anos. Aí um dia o Divaldo está meio lá de baixo astral, deprimido, ele conta isso num hotel, sentiu um espírito se aproximar. Inicialmente ele achou que era a Joana, porque nessas situações frequentemente era a Joana que vinha em auxílio dele, um espírito mais familiar. Mas logo ele percebeu que não era. E quem se apresenta é esse espírito para dizer, para agradecê-lo e trazer o óbulozinho dele ao falar que naqueles 15 anos, o único minuto que ele não ouviu o barulho das rodas do trem era aquele. Essa extensão do auxílio. É 1 minuto só, mas é 1 minuto que o outro tem paz. Então, a eficácia da prece é tão extensa que é um tema mesmo a ser amplamente discutido, estudado, experimentado por nós, espíritas. Porque senão a gente não vai aproveitar isso. A gente corre o risco de ficar, como tantas outras coisas, o nosso intelecto aceita, mas o coração fica distante daquilo e não aproveita. Então, a gente precisa aumentar a nossa coragem mesmo, para experimentar esse contato com Deus com maior frequência. Então esse era o comentário para hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, queremos mais uma vez agradecer a Teu Espírito generoso por tudo que temos recebido, Senhor, do Teu coração misericordioso. As lições inesquecíveis, o amparo sempre constante, as oportunidades a se repetirem, permitindo aos nossos espíritos não só se conhecerem, mas construírem esse reino dos céus ao nosso tempo, mas sem deixar de nos estimular, de nos sinalizar que é possível ainda hoje sermos mais felizes, mais pacificados, mais ajustados à lei. E hoje em especial, Senhor, o tema da prece, que mais um tema que o Teu coração nos apresentou de maneira inigualável, em tantas passagens e na prece dominical. Ajuda-nos, Senhor, a não só compreender, mas vivenciar esse hábito espiritual. Que seja o Senhor o nosso modelo e guia também nessa atitude mental que revela em nós um espírito mais maduro, mais preparado, mais consciente de si mesmo e da necessidade de pensarmos em nosso Pai, de nos aproximarmos dele, de nos afeiçoarmos às leis, para reconhecermos, Senhor, e sentirmos tudo que temos recebido desse Criador. Ajuda-nos, Senhor, a ser ainda hoje melhor do que fomos ontem. E ainda pedimos por todos nós em humanidade, pelos nossos entes queridos, por aqueles necessitados em todos os locais, nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, nas casas de detenção, que todos possam ser alcançados, aqueles em campos de batalha, que o Teu amor possa amparar a todos nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.